Olá pessoal, vamos falar hoje do qual deve ser a pauta, né, aí do próximo mandato, junto com a Mônica Rosenberg. Estou esperando ela entrar aqui para convidarmos a Mônica para participar conosco hoje na pauta sobre as ações para os candidatos hoje e no próximo mandato. O que deve estar na pauta aí de todos os pensando em toda em âmbito de acompanhamento, pensando também em 2021, uma pauta que deve se consolidar. Olá, Mônica, tudo bem? Me ouve bem? Ouço perfeitamente. Vindo? Sim, estou ouvindo muito bem também. Primeiro, te agradecer aí por aceitar o convite do time da Smart para estar conosco aqui hoje, discutindo sobre cenário nessa pandemia, cenário eleitoral, cenário político, o que podemos fazer de sugestão. Você que já foi candidata em 2018, deputado federal, é uma das tutores aí do Renova BR e de outros mais, vamos dizer, conselheira de outros candidatos aí na área política. E também discutir um pouco do que pode ser uma pauta para os próximos mandatos, né? E aí, quero te agradecer por estar conosco. Imagina, eu que agradeço o convite de poder estar aqui falando sobre esse assunto que eu acho tão importante, tão apaixonante. Assim, vamos falar mesmo as verdades sem medo. Estou aqui para o que você precisar. Sim, que é um dia que está sendo movimentado, né? Tivemos aí o ministro que foi exonerado, então o cenário político está bem movimentado. Eu acho que pode ser uma pauta para a gente explorar, né? Esse momento de pandemia. A gente bate muito na pauta de evitar o oportunismo, porque às vezes tem prefeitos que estão sendo, vamos dizer, pressionados pela oposição em tomar atitudes e aí tomam atitudes sem consultar se realmente devem ser aquelas tomadas, e tem outros que não fazem nada porque não querem se pautar pela oposição, né? E aí, o que nós vamos fazer? Primeiro, é importantíssimo a gente entender a diferença entre ser oportunista e saber usar uma oportunidade para um aprendizado mais do que assim, necessário. Então, é importante que a gente aproveite esse momento de muita dor e de muita tensão para trazer todo mundo, assim, para abrir os olhos das pessoas e trazer todo mundo para a mesma página de que a gente precisa mudar a forma como a gente escolhe os gestores do nosso país. Sim, uma coisa que ficou clara para todo mundo que não tem discussão é que os nossos líderes não estão preparados para lidar com uma situação dessa. E não é só no Brasil, isso é no mundo, tá? Então, assim, muito se fala, eu estou em muitos grupos de mulheres, e muito tem se falado que os países que têm mulheres na liderança são países que estão reagindo melhor. Só que, na verdade, não é isso. É que são países onde existe um sistema eleitoral já mais evoluído, onde o eleitor é mais consciente, se informa antes de votar, e são nesses países onde a gente consegue eleger mulheres. Na verdade, é uma coincidência que não é a mulher é uma melhor gestora, é porque são países que estão escolhendo gestores técnicos. E está na hora da gente olhar no Brasil para isso. Quem são as pessoas que estão tomando as decisões hoje, nessa pandemia, que nós colocamos lá, que preparo eles têm, que elementos eles usam para tomar decisões e como que isso vai influenciar as nossas vidas ou mortes nos próximos 10 dias, 10 meses, 10 anos, né? Sim, sim, é isso. E nós temos por parte da Smart orientado muito os alunos, as pessoas que pedem nossa opinião, né, do que fazer agora. Tanto o cidadão comum, ele está perdido, como as pessoas, as lideranças políticas e quem quer ser candidato também está perdido, né? O que eu posso fazer para não ser oportunista, mas eu não posso deixar meu nome cair no esquecimento, eu tenho que tomar alguma ação, e aí a gente orienta. Tem que ser um canal de relacionamento, né? O cidadão ele quer ver você como um potencial liderança que resolve problema. Ele quer enxergar isso em você, que no meio dessa pandemia você dá um norte, dá uma orientação, repassa certeza e firmeza.
Então, Isso. o canal de relacionamento é aquele canal verdadeiro. Não é qualquer fake news, não é qualquer notícia, não é qualquer, vamos dizer, crise e polêmica que você tem que criar. Você tem que orientar, sempre passando tranquilidade e a real situação. E aí a gente pergunta, né? Como fazer isso? Só pelo site? Só buscando informação? Eu queria ouvir de você assim, como que você, vamos pensar em cidadão, a cidadã Mônica, o que que ela espera ver em pessoas que vão representá-la a partir de 2021? A primeira coisa assim, a gente tem que, nós candidatos, eu como cidadã espero que os candidatos saibam fazer as perguntas certas, porque eu acho que hoje a gente já nem está mais preocupado com quem tem as respostas. Mas quando a gente vê uma discussão política que tá polarizada entre cloroquiners e quarenteners, você percebe que assim, gente, a discussão da cloroquina não cabe a nós. Então, que esses candidatos, o que esses futuros políticos estão trazendo como questionamento, e no que eles estão olhando? Eu, por exemplo, sou uma pessoa, minha pauta é o combate à corrupção. Eu fico sempre olhando para ver cada pessoa que está falando, se posicionando nas redes, ele está olhando para as oportunidades de corrupção que estão sendo criadas hoje. Gente, a transparência está acabando. Então, quem for ser candidato, a primeira coisa que precisa fazer é estar olhando isso, todas as questões apresentadas. Está tendo transparência, está tendo abertura para que exista controle social. A gente começa a ficar tão maluco pensando em que remédio vai ser a cura, que a gente não está olhando que gastos estão sendo feitos nos hospitais de campanha. Então, você que é uma pessoa, hoje as eleições são municipais, hoje a discussão tem que ser, para quem vai participar de eleição, a discussão tem que ser municipal, as soluções municipais que a gente pode trazer. E eu, como cidadã, eu quero um cara, um líder, um candidato, um futuro vereador e provavelmente futuros prefeitos que estejam ouvindo, porque eles também precisam ouvir, que saiba onde buscar as soluções. A gente sabe que ninguém tem a resposta. Então, onde que essa pessoa está levando essa discussão? Com quem ele está falando? Que tipo de perguntas? Ele está trazendo dados ou não está trazendo dados? A questão do saneamento, por exemplo, a gente sabe que é importantíssimo, né? As pessoas precisam lavar as mãos. Mas, gente, a gente viu no último semestre a discussão no Congresso que falta saneamento. Então, quem está olhando e fazendo um paralelo entre regiões afetadas da cidade e regiões com pouco saneamento? Alguém está fazendo esse mapa? Vamos começar a olhar números, vamos começar a ver como é que a gente faz paralelo. E não é dizer, teve, sei lá, bateu recorde de mortes hoje em São Paulo. Todo dia vai bater recorde de mortes, porque cada dia vai ter mais do que o outro. Então, parar de olhar números absolutos e começar a tentar ter inteligência, né? O que eu consigo entender desses números? Como é que eu consigo ler o mapa da minha cidade, o mapa do Covid na minha cidade, para entender onde a gente pode atuar? E é isso, né? Assim, tá faltando fazer perguntas. As pessoas estão todas querendo trazer resposta e a gente ainda não acertou as perguntas. Sim, é isso mesmo. E aí, não só buscar informação e saber divulgá-las, não divulgar de qualquer jeito, causando um pânico também. Nós buscamos, por exemplo, orientar as pessoas a, primeiro, nada de fake news, informação oficial. E hoje as redes sociais são movimentadas pelo quê? Por conteúdos. Então, quanto mais conteúdo você produzir, mais a sua rede social fica movimentada, mais as pessoas consideram como referência o formador de opinião. E aí, depois, quando você vai se candidatar, já vai mostrar que você tem o quê? Embasamento, porque você conhece, você discute, você ouve os especialistas, né? Também a posição de construir diálogos. Se você hoje está numa cidade e tem um prefeito que é oposição, você vai sair pela renovação, a orientação não é brigar, ser radical e ir para a guerra. É uma posição de ajudar, contribuir, ser criativo e críticas construtivas, né, Mônica? Vamos dizer assim. É isso. Não é cenário de você construir Não é, as guerra. pessoas estão com medo, a morte está batendo na porta, assim, eu não sei das pessoas que estão ouvindo, quantas já perderam alguém na família, mas vai começar a ter caixões empilhados na rua, a gente não pode mais estar brigando, inclusive eu acho muito ruim, eu ouvi o Yuval Harari falando, essa comparação com guerra, né, de dizer estamos em guerra contra o Covid, guerra contra o coronavírus, esse mindset de guerra que infelizmente muitos governantes, inclusive o nosso presidente, trazem, é um mindset muito ruim, porque a gente precisa começar um mindset de cooperação, de construção, que é o que você está colocando. A gente precisa conversar com quem pensa diferente,
para ouvir as ideias e tentar ver se tem alguma que seja aplicável, principalmente quando a gente está falando de municipal. Assim, as decisões tomadas na cidade afetam muito mais de perto as pessoas, e é na cidade que a gente vai resolver esse problema. Então, assim, conversar, organizar, construir, não atacar, mesmo que a posição seja diametralmente oposta, tem que existir. Gente, todo mundo quer salvar vidas. Hoje não existe dúvida que todo mundo quer salvar vidas. Se o isolamento é vertical, se é horizontal, a verdade é que, assim, talvez a gente só esteja protelando uma quantidade enorme de mortos. Então, a gente pode estar só ganhando tempo. Quem sabe? Ninguém sabe, né? A gente precisa estar fazendo essa discussão positiva, construtiva. Não, e aí, partindo do pressuposto, as pessoas querem resolver problemas nas suas cidades. Antes de vir a pandemia, as pesquisas já demonstravam isso. Querem resolver problema na cidade. Então, a pessoa que é candidata, que é líder comunitário, liderança política, quais são esses problemas? Quais são os desafios? A saúde sempre liderava, agora lidera mais ainda. E aí, quando vai propor, buscar soluções, tem que ser algo realista, algo que faz sentido para a cidade, para não ser um mero sonhador. Não pode viver em crises, né? Você que passou aí por uma experiência de ser candidata, qual foi os desafios na época, na hora de elaborar propostas, pensar propostas? Qual foi, o que você levou em consideração nesse momento? Esse é um desafio muito importante porque, assim, a sua proposta tem que ter a sua cara. Ela tem que ser alguma coisa que faz brilhar o seu olho, porque senão o seu eleitor vai ver que ela não vem das suas entranhas, do seu coração. Você tem que acreditar muito, tem que ser uma proposta que te apaixone. E no meu caso, como a minha bandeira era o combate à corrupção, e eu concorria a deputada federal, eu falava, eu quero falar de combate à corrupção. E aí as pessoas da campanha falavam, não, mas você tem que ter 3 propostas, você tem que ter 3 bandeiras, você não pode ter uma bandeira só. E para mim aquilo era uma violência, porque a minha bandeira era o combate à corrupção. Até o momento em que, você vê como quando a gente pensa, a gente acha uma solução, caiu a ficha para mim de que o combate à corrupção existia, tanto na área da saúde, quanto na área da segurança, quanto na área da educação. Então, dessa mesma forma, fazendo paralelo com o momento de hoje, a crise é uma crise da saúde. Mas pensa bem, na educação está havendo uma crise gigante porque a gente levou as crianças e os adolescentes para casa, eles estão sendo ensinados de forma virtual, mas isso não está funcionando. Não adianta a gente querer se enganar e achar que passar as crianças para um iPad das 7 da manhã, 1 da tarde e transmitir virtualmente aulas que antes eram presenciais está funcionando. A gente tinha que estar repensando, e isso vinha sendo discutido inclusive por muitos eleitos, tem que repensar o formato da educação como um todo. Não é trocar uma lousa por um iPad. É realmente criar formas virtuais, formas remotas de instigar esses jovens, de fazer pensar. E hoje o sistema está assim, de cabeça para baixo, porque os pequenos que estão em casa com os pais fazendo home office não estão conseguindo aprender, estão atrapalhando o trabalho dos pais, e os adolescentes estão desmotivados. E a gente está se enganando, dizendo, ai, olha que legal, estamos fazendo educação por via remota. Não estamos. Então, são realidades que quem é da pauta da educação poderia agora estar levantando essa discussão e propondo soluções. Sim. Hoje, a gente está discutindo, mas em algum momento nós vamos sair da quarentena e as pessoas vão olhar o que foi falado nesse momento, o que você, candidato, levantou como discussão, o que você colocou como questionamento e o que você propôs. Você não precisa ter a resposta, mas ter uma visão de o meu caminho seria este, é muito importante. Posicionem-se, indiquem caminhos, mesmo que não saibam qual é o melhor. Esse caminho leva para este lugar, este caminho leva para este lugar. Vamos decidir? Vamos fechar todo mundo em casa, fechar as janelas e ninguém mais nem toca no telefone? Vamos fazer um isolamento flexibilizado? Os caminhos, sabe, a gente depois decide. Mas vamos começar a olhar com racionalidade para isso. Não, e mais, não é hora de você trabalhar sozinho e pensar só em sua candidatura, né? Vamos pensar em termos partidários. Claro que você vai ser candidato a vereador, vereadora, você tem seus concorrentes partidários. Mas nesse momento, vamos unir todo mundo em busca de uma proposta, a bandeira do partido, a bandeira desse grupo, desse movimento, e pensar de forma de grupo, porque você ganha mais visibilidade. Inclusive, nós temos uma aula na Smart Eleitoral que fala, né, das campanhas colaborativas, as campanhas compartilhadas, candidaturas compartilhadas, onde você junta um grupo de pessoas
não necessariamente do mesmo partido, mas você junta um grupo de pessoas que compartilham o mesmo ideal, definem um tema e todos saem defendendo juntos nas redes sociais. É a sua pauta ganhando mais força, é você ganhando mais visibilidade, é você compartilhando ideias. Isso hoje tem crescido no Brasil, né? Isso seria maravilhoso. Eu não acredito muito que você consiga muita adesão, porque infelizmente tem poucos partidos onde realmente existe essa consciência de que o partido representa alguma coisa, inclusive os partidos nem representam mais nada, e onde as pessoas internamente não tem briga. Eu vejo no Renova, lá tem alunos de todos os partidos, de todas as ideologias. Quando isso funciona, isso é riquíssimo, isso é fortíssimo. Então, parabéns de vocês já terem essa estratégia, já terem essa proposta, e espero que as pessoas enxerguem a força disso, porque isso hoje, para mim, é a grande sacada, é entender que é a união da diferença, da diversidade, né? E quando eu falo em diversidade, não é a causa desta ou daquela minoria, é realmente trazer pessoas diferentes, que pensam diferentes e que têm propostas diferentes, e entender como construir isso. Então, que legal que vocês estão fazendo. Espero que as pessoas realmente sigam esse caminho, que ele é ótimo. O maior desafio é na hora que você une as pessoas, definir um consenso, né? Porque são várias visões e aí chega uma iniciativa, vamos fazer material disso? Não, não vamos fazer material, vamos trabalhar só online. Não, temos que ir para a rua. E fica aquele impasse, mas algumas candidaturas já tiveram sucesso, outras estão planejando e tendo esse desafio. Falando agora de um cenário de construção de campanha, Mônica, as pessoas têm te procurado, você aí que vamos dizer, conselheira de vários candidatos, candidatas. O que mais tem chegado para você? Qual a dúvida? Talvez até vamos pensar antes da pandemia, agora durante a pandemia. O que as pessoas mais têm te perguntado sobre as eleições, sobre como se comportar e qual a sua visão disso? Nesse momento, a principal dúvida de todo mundo é se a eleição vai acontecer em outubro, né? Existe uma grande insegurança. O Tribunal Eleitoral fala que vai manter, mas a gente sabe que está cada vez mais inviável. E aí, se for ter eleição, qual vai ser o formato da campanha? Porque, claramente, hoje a campanha está totalmente digital e a gente não sabe até quando isso vai durar. Então, é importante que os candidatos estejam com o seu sistema digital forte, com seus canais digitais pulsantes e abertos, e uma escuta ativa também acontecendo. Não adianta só o candidato ficar vomitando informação, é importante que vocês estejam abertos para ouvir, porque o diálogo nesse momento, mais do que tudo, em que está todo mundo isolado, é fundamental. E aí a questão do financiamento, né? Dia 15 de maio agora começam as vaquinhas eletrônicas. Como é que isso vai ser? Se as pessoas vão estar dispostas a colocar dinheiro, porque hoje está todo mundo muito sensibilizado para doar, mas é para as questões de combate ao Covid. Então, quem vai tirar dinheiro de cesta básica para colocar em financiamento de campanha? Da onde vai vir esse dinheiro? E, aliás, aproveito para falar para quem está ouvindo que a briga para que o fundo eleitoral e o fundo de partidos vá para o combate ao Covid, eu sou totalmente a favor. Eu acho que seria maravilhoso se a gente pudesse mostrar que as campanhas são, a partir de agora, mais baratas, não precisa de tanto dinheiro e uma outra forma de uso do dinheiro público. E falando dessa vaquinha virtual, é uma estratégia, pensando no ponto de vista de divulgação da campanha, uma estratégia lista de você divulgar que vai ser candidato, né? Então, você monta uma vaquinha virtual, você não pode pedir voto agora e nem anunciar a sua candidatura, porque tem que esperar o prazo legal. Mas vamos criar a vaquinha porque eu pretendo arrecadar dinheiro para a minha futura campanha. Então, já é uma estratégia de você divulgar futuramente você pretende se candidatar, você tem um projeto político sendo construído. Mas esse ponto que você tocou é muito importante, né? Como você defender que doe para você e não doe para uma cesta básica, não doe para evitar a disseminação do Covid. E outro ponto que eu queria abordar com você é nessa área de corrupção. Nós estamos vendo vários governos fazendo decreto de calamidade pública, e aí eles conseguem muitos benefícios rápidos com isso. Um exemplo, contratação sem licitação. E como que fica a questão de fiscalização e combate à corrupção nesse cenário? Qual é a sua visão sobre isso?
Então, esse cenário, ele está negro. Nós estamos vivendo um crepúsculo da transparência, sob a desculpa de que existe uma necessidade de fazer as compras com urgência. Eu não consigo entender por que rapidez, eficiência é contraditório com transparência. Aí sim que precisava ser tudo aberto. É muito importante que a gente confie que esses gastos estão sendo feitos de forma correta, e eu pessoalmente não acredito. Foi montado um conselho para ficar observar isso, e esse conselho não tem membros da sociedade civil, não foi chamado ninguém da sociedade civil. O pessoal do Observatório Social do Brasil, que é um grupo que eu confio, que é treinado e que a gente sabe, estão assim, arrepiados. Eu estou em alguns grupos de transparência e de controle de contas públicas. É decepcionante, é frustrante o quão as pessoas esqueceram a necessidade da transparência. E eu tenho certeza que vai aparecer um monte de escândalo de corrupção, porque nessa hora, enquanto a mão direita dá, a mão esquerda está aproveitando para tirar. E isso é talvez o maior crime de todos que está sendo feito nesse momento. Uma ótima dica para quem está construindo aí um projeto político e a liderança na linha de sugestão de atuação nesse momento também é fazer o quê? Fiscalizar o poder público. E como é que você fiscaliza isso? Lendo o Diário Oficial todos os dias, que sai no site da Prefeitura, no site da Câmara Municipal, vendo o que a Prefeitura contratou, o valor desse contrato, analisa se está no valor de mercado, acessando o portal Transparência da Prefeitura, vendo que, porque todo contrato realizado pela Prefeitura ou até mesmo pela Câmara Municipal tem que ser divulgado no Diário Oficial. E aí você pode fiscalizar, inclusive fiscalizar o Diário Oficial do Estado, ver o que o governador está fazendo, porque isso é pauta, isso é conteúdo para mostrar que você sabe fiscalizar, que o papel, caso você seja eleito a vereador, é de fiscalizar o Poder Executivo. Então, cabe até quem vai ser candidato ao Executivo, né? Fiscalizar o grupo que está lá hoje. E aí não é não fiscalizar numa tendência de denúncia, crime. Não, fiscalizar e mostrar o que está acontecendo, o que está sendo feito, e aí criticar, mas com crítica construtiva, né? Isso. Eu desafio quem estiver assistindo a olhar nas contas públicas do seu município. Garanto que todos vão encontrar alguma coisa esquisita. Contratação para fazer buffet na Câmara, contratação para fazer obra, instalação de cortinas. O Supremo Tribunal Federal agora estava aí, instalar lá, cortinas eletrônicas. Então, as pessoas continuam gastando como se estivesse tudo normal. No mínimo, você poder jogar luz em cima disso e dizer, gente, tem alguém de olho. Os seus eleitores, a sua comunidade vai agradecer, porque as pessoas estão sentindo que estão no escuro, e você ser lanterna nesse momento é importantíssimo. Sim. E falando um pouco da atuação do governo federal, assim, como um todo, né? Essa crise que aconteceu hoje, eu queria ouvir um pouco sua opinião, né? A saída do ministro Mandetta, entrou agora o ministro Nelson, né? Que já passou pelo Ministério da Saúde. Vamos ter uma visão política, né, de hoje, né? Você acha que pode acontecer? Eu acho que o nosso presidente já mostrou que tem uma séria dificuldade em assumir o tamanho do papel que lhe cabe. Então, ele tem cada vez menos responsabilidade, ele está jogando tudo nas costas dos prefeitos e governadores para depois poder dizer, tá vendo? Eles fizeram errado porque eu falei. Ele não assume o papel que precisava, e nessa hora, você mandar embora um ministro que tinha confiança da população, que tinha um discurso lúcido, um discurso de contemporizar e de dizer vamos buscar as soluções, vamos fazer a quarentena, seguindo o que a OMS estava dizendo. Eu acho um erro lamentável, assim, lamentável, sem entrar na discussão das qualidades do Mandetta, das qualidades do Teixe, do que vai entrar, que eu até ia pesquisar um pouco para ver quais eram os posicionamentos dele. Falei, eu nem vou, porque independente do que esse novo ministro pensa, trocar nessa hora é um grande erro. Isso é como, eu sou uma apaixonada por futebol, isso é como aqueles times que o time está perdendo, você vai, troca o técnico e acha que vai ficar tudo bem. E não é isso que tem que ser feito, não é isso que resolve. Então, eu acho uma pena. O Brasil precisa de inteligência, o Brasil precisa de pé no chão, o Brasil precisa de gente olhando o que está acontecendo no mundo inteiro, tentando aprender com o que está acontecendo lá fora. E aqui dentro, o nosso governo federal
está olhando para si mesmo, está procurando justificar posicionamentos, está procurando convencer pessoas, continua polarizando, em vez de fazer um discurso de construção, está fazendo um discurso de polarização. Eu acho uma pena. A palavra para mim é que é lamentável. Eu vi uma entrevista, a BBC publicou, né, uma notícia sobre esse novo ministro. Ele compartilha também a questão do isolamento horizontal, ele compartilha de algumas ideias que estão sendo tomadas pelo Mandetta já, né? Eu acho que vamos ver a questão do alinhamento, que é o que o Mandetta reclamava muito. Tinha um alinhamento com o presidente, virava as costas, as opiniões mudavam, a conduta mudava. Mas, voltando aqui no comentário da Mariana, né? O prefeito daqui fez 10 nomeações na semana passada, todos comissionados, salário de 10 mil, nenhum da saúde. Qual o papel de quem quer ser candidato frente a isso? Eu acho que é anunciar. E vou pegar um exemplo prático, né? E aí, Mônica, eu quero que você compartilhe a sua opinião, se vai de contra mim. Como anunciar? Pega o Diário Oficial, que é uma publicação, divulga nas suas redes, fazendo uma análise, né? Olha o que aconteceu essa semana. O prefeito nomeia 10 pessoas para a área X. Tenta questionar. Primeiro, tenta algum contato via assessoria de comunicação, questionando por que essas nomeações. Se tiver retorno, ok. Se não tiver, questiona publicamente. Faz um artigo para o jornal da sua cidade questionando essas nomeações. Qual é o custo, qual é o impacto? Se isso fosse retornado, direcionado para a saúde, né? Quantas máscaras poderiam ser compradas? Quantos litros de álcool em gel para a cidade, quantas cestas básicas por mês aí poderiam ser compradas, e entender por que o prefeito, nesse momento de crise, fez essas nomeações. Será que já é? Aí começam os questionamentos. Se a prefeitura não responde, não explica, começa o questionamento. Será que já é articulação política, né? Empregando futuros vereadores, empregando pessoas que vão estar alinhadas com ele no grupo político, que são lideranças comunitárias? Então, acho que são essas perguntas que têm que ser feitas e que tem que questionar nessas ações. Isso. E é legal até fazer um paralelo com, por exemplo, as contratações do último ano. Então, se ele agora, de repente, acelerou, ou as contratações feitas nesta mesma época, há 4 anos atrás, quando também estava chegando nas eleições. Esse tipo de coisa leva o seu leitor a chegar à conclusão sozinho de que tem sacanagem aí. E não hesitem em acionar o MP. Se vocês acharem que realmente houve algo ilegal, indevido, chama o Ministério Público, porque mesmo que eles não entrem com alguma investigação, você pode dizer, eu fiz o meu papel, eu fui no Ministério Público. Para o seu eleitor, isso é você estar atuando. Não tem problema que depois não leve a uma condenação. Ótimo, melhor que não leve. A gente não quer mesmo que haja falcatruas e que tudo haja condenações. Melhor que esteja tudo certinho, mas você está de olho. Pelo menos você mostra que está fazendo seu papel. Isso, ótimo ponto que você tomou, né? Procure os canais, a lei de acesso à informação. Manda lá os questionamentos. Por que essas pessoas foram contratadas? Onde elas vão atuar? Quais as atividades que elas vão desempenhar? Quais são suas metas? Questione as metas desses novos funcionários. Quais são os seus salários? E aí você divulga para o cidadão que você está utilizando uma ferramenta de transparência. Todo o site da prefeitura tem lá um ícone amarelo com o izinho verde, né, de acesso à informação, o ESIC. Fora isso, tem o portal Transparência, pode ter a ouvidoria da prefeitura, tem a questão do Ministério Público que você lembrou, e tem o site do Tribunal de Contas também do Estado, onde você tem informações detalhadas dos municípios, que eles têm que prestar contas. Então, e tem a ouvidoria do Tribunal de Contas. Eu acho que tudo isso tem que ser usado, e quanto mais você usar e mostrar para a população que você não está só falando, só criticando ou denunciando, você está usando, você está executando, está indo para a prática, mostrando resultado, né? Pelo contrário, agora é o momento de. Minha sugestão para vocês seria marque um dia da semana que vai ser a sua hora da transparência, alguma coisa assim. E faça um programinha, uma live de meia hora, ou grave um vídeo, ou se coloque à disposição durante meia hora para falar só desse assunto, para levantar o que você encontrou durante aquela semana de falta de transparência na sua cidade, para contar o andamento das coisas que você já apontou. Faz uma pauta toda semana ou cada 15 dias.
Primeiro, para você ter metas, assim, nesse momento em que a gente está meio fora do tempo, metas de dizer, para aquele dia, tal dia, eu preciso estar olhando, eu preciso ter os números. E segundo, você vai criando no seu na sua comunidade, no seu eleitor, né, entre aspas, naqueles que podem ser os seus eleitores e multiplicadores, eles já vão criando aquele hábito de saber, pô, aquele cara vai trazer para mim o assunto da transparência, vai trazer os números, eu vou lá olhar o que ele está falando, e você vai já se posicionando como referência, junto às pessoas que te escutam, de que você é a pessoa que está de olho. Depois, para mudar a chave, para você ser o vereador que olha essas questões, é muito fácil. Então, procurem mesmo trazer esse tema agora que ninguém está olhando. E dá para fazer um paralelo com a lavagem de mãos, com a limpeza, com alguma dessas coisas. E pega a ação de outros municípios da região ou do seu estado e compare, né, desde que sejam municípios do mesmo porte. Analisa a receita, analisa a despesa e a quantidade populacional, né, analisa a região que está perto de você mais fácil e veja quais são as boas iniciativas. O que está sendo feito de bom exemplo em outros lugares que podem ser implementados em nossa cidade. O que o prefeito fez para resolver o problema dos comércios que estão fechados, de incentivo, adiar o pagamento dos impostos locais, e na área da saúde também, né? Está sendo feito coletivas de imprensa, como que eles estão prestando contas, como é que está sendo a atualização das notícias. Eu acho que tudo isso é buscar bom exemplo, buscar boas iniciativas e compartilhar na sua cidade, né? É isso, gente. Isso é ser líder. Você se colocar como um líder não é você, eu arrecadei 5 mil reais e doei tantas cestas básicas. Isso é legal, é muito legal. Primeiro que é proibido pela legislação, então se você for candidato, não doe nenhuma cesta básica. Mas mais importante é você ser líder. E ser líder é trazer informação, é trazer caminhos, é trazer orientação para as pessoas. Porque você fazendo isso, ninguém vai, na hora da eleição, ninguém vai esquecer que você assumiu esse papel. E aí você vai ser tratado como o líder que você é. Sim, concordo. Tem algumas ferramentas legais a gente colocar aqui para isso que a gente está falando, que são, por exemplo, o site Contas Abertas, é um site muito legal, é uma plataforma online que vocês podem acessar do seu computador, de graça, e que traz esse tratamento de gastos públicos. Então, lá vocês podem ter vários elementos que ajudem. E o Datapedia, que daí já não é de graça, mas que é muito interessante. Eu tenho recomendado para os alunos do Renova, quem tem recurso está usando, que ajuda a entender os gastos na cidade, esses números, para você poder depois fazer os paralelos e traduzir para quem te assiste. Entendi. E mudando um pouco dessa linha, né? Então, falamos de campanha, eleição, transparência, iniciando um pouco de mandato, né? Vendo assim, aí isso interfere até nas propostas, né? O que você enxerga a partir de 2021? Claro que a gente sabe que essa pandemia está mudando tudo, né? Vai mudar a forma das pessoas viajarem, as formas das pessoas uma lidar com a outra, da higiene e também de tratar questões de estrutura de saúde. E aí, como que você vê a pauta dos próximos mandatos, né? O que eles vão pensar em inovação, o que eles vão pensar em conduta mesmo de gestão, assim? Você tem uma visão, compartilha de alguma opinião? Eu, pessoalmente, acho que isso vai fazer uma mudança para a GovTech. Eu acho que vai ter uma grande guinada das pessoas para começarem a entender o virtual, como que as coisas funcionam no virtual, porque esse período todos quarentenados em casa, as pessoas vão ter uma relação diferente com a tecnologia. Então, eu tenho uma esperança de que eles, quando entrarem nos governos, quando assumirem seus mandatos, vão implementar soluções tecnológicas que tragam mais eficiência, que reduzem burocracia, que reduzem custo, e isso já seria uma grande, grande coisa, não só no âmbito governamental, mas também, por exemplo, na educação, por exemplo, no trabalho mesmo, nas relações de trabalho. Eu acho que a gente ter sido obrigado a adaptar, a adotar essas tecnologias todas, vai fazer que na saída nós vamos estar mais humanizados e, ao mesmo tempo, mais tecnológicos. Sim. Concordo com você, e isso cabe às propostas, né? Estudar o que é GovTech, o que as startups que trabalham com tecnologia, dados públicos e governo colaboram para a melhoria de gestão. Tem se discutido muito isso no cenário municipal, quando você usa o Waze para pensar no seu trânsito e rotas alternativas que o prefeito pode pensar para pensar na questão de mobilidade urbana,
quando você usa para ouvir o cidadão, né? Tem a ferramenta Colab, que é muito famosa, que é o cidadão passa, vê um buraco ou uma luz queimada, tira foto, manda para a prefeitura. E aí tem duas visões. Tem aquele prefeito, aquele secretariado que pensa assim, mas nós vamos aumentar muito nossa demanda e nós não temos capacidade de atender. Mas espera aí, a luz continua queimada, vai queimar de todo jeito, o buraco vai existir, o mato vai crescer. A questão não é essa. A questão é que você vai ter dados para você trabalhar. Onde está vindo mais reclamação? A gente sabe que não tem como a prefeitura resolver todos os problemas de uma única vez, mas ela tem que resolver aquele que impacta o maior número de pessoas. Então, se aquele bairro, o bairro X, tem 30 reclamações de lâmpada queimada, o outro tem 100 reclamações, primeiro eu vou começar pelo de 100, que é onde tem mais impacto. Depois, eu vou programando os outros. Isso é a importância, né, das GovTechs. Esse argumento é tão ridículo, é como você dizer assim, aquela pessoa, ela está doente, eu acho que ela está com febre, mas eu não vou pôr o termômetro, porque assim eu não vou ver que tem gente com febre. Que foi meio que aconteceu, um assunto totalmente nada a ver, mas o cadastro positivo, lá o nosso cadastro que a gente tinha de devedores, você dizer, não, vamos apagar o cadastro, ninguém vai para o cadastro, de novo, não vamos quebrar o termômetro para não ver onde está tendo a febre. Isso é um grande erro. Mas a gente precisa evoluir muito ainda no Brasil, e eu acho que, por que eu acredito que isso no final da pandemia vai fazer diferença? Que a gente vai poder olhar países como a Estônia, por exemplo. A Estônia é o maior exemplo de aplicação de tecnologia nos serviços governamentais, GovTech e em tudo. Vamos ver como vai ser na Estônia. Vamos ver se o fato de eles já serem totalmente íntimos com essas tecnologias vai fazer diferença no resultado final. Então, a hora que a gente puder olhar essas coisas, vamos olhar a Bielorrússia, que não está tomando atitude nenhuma, nós vamos ter parâmetros que hoje a gente realmente não tem. E eu acredito que assim, vai fazer toda a diferença a gente poder entender como que a tecnologia nos serve. Sem dúvida nenhuma, porque a gente fala, produzir conteúdo com base em dados. E se você pautar e defender uma gestão que contrate GovTechs, contrate startup, inove, você vai ter dados rápidos, fáceis, para melhorar e desenhar políticas públicas e vai melhorar o quê? O gasto público, né? Vai ser mais efetivo, você vai chegar até na ponta, o quê? Olhando a realidade, não vai ter mais aquele achismo, aquele jeitinho ali político. Não, estou atuando com os dados que tem aqui, ó, na minha mão. E aí o prefeito, o vereador pode atuar via tablet, celular, facilitando a gestão do dia a dia, reduzindo papéis, os trâmites mais rápidos, mais ágeis, um alvará, um É isso, tem que licenciamento. acabar com essa burocracia que a gente tem. Eu vou te dar um exemplo, tá? Não sei quanto tempo a gente tem, mas eu vou contar só uma historinha rápida. Nós temos 5 minutos aí para fechar e com uma mensagem, mas Eu pode tô contar. ajudando, o Renova está envolvido com um projeto que chama União SP. Então, que é fazer um casamento entre doadores que querem ajudar e pessoas precisando de cesta básica. Então, a gente está fazendo essa intermediação para levar cesta básica para quem precisa. E aí, um pessoal que eu conheço, programadores, desenvolveu um sisteminha digital para controlar essa entrega dessas cestas básicas, porque são 100 mil cestas básicas, isso não dá para confiar que vão chegar onde a gente quer. Tem um sistema digital na nuvem, não é nenhum aplicativo, é muito simples de usar. A pessoa que está distribuindo tira uma foto por georreferenciamento, tira uma foto do chão, então a gente captura os dados para saber que a entrega aconteceu. E aí eu explico isso para quem vai fazer a distribuição, e eles me dizem, não, a gente imprimiu recibos aqui, a gente vai mandar uma pilha de recibos, porque a pessoa vai vir com o documento, a gente vai conferir o documento, ela vai assinar o recibo, não precisa de digital. E eu me arranco os cabelos falando, gente, isso é troca de papel de mão em mão, isso é risco de contágio, não existe mais isso. Assim, a gente, Brasil, precisa se desvencilhar dessas questões de papel, de burocracia, de documento, de assinatura. Isso acabou esse mundo. Então, assim, as soluções digitais existem e as pessoas vão ter que aprender a começar a usá-las. Sim, concordo com você. Ótimo caso, que é o quê? E é simples, né? A tecnologia, ela está aí para resolver problema, para baratear a sua vida e melhorar a sua gestão, ou seja, melhorar o seu resultado com o eleitor lá na ponta. Ou seja, recebe caso de dengue, né? Onde tem dengue, vamos mapear, joga no mapa onde que os agentes de saúde têm que priorizar. É o bairro X, não é o bairro mais populoso, talvez é o menos populoso. E ele acaba com vários conceitos gerais, ideias, né? Achismo. Mas é É, isso, Mônica.
E mais fundo do que isso, por exemplo, emendas parlamentares. Você pode fazer um fluxo de emendas por blockchain, onde você acaba com os desvios. Então, a tecnologia é muito além dos dados, né? Ela está em tudo e a gente saber usar mesmo. Isso tudo bem, quando o carro apareceu, ninguém queria usar, todo mundo queria andar de carroça. A gente vai conseguir chegar lá. Sim, sem dúvida nenhuma. Mônica, eu quero te agradecer, né? Falamos aqui de vários assuntos, acredito, todos pertinentes ao momento, pertinentes a quem vai coordenar uma campanha, quem pretende se candidatar um dia ou vai ser candidato na próxima eleição, né? O nosso curso da Smart ele é focado nisso, em preparar para fazer campanha, ação do dia a dia. Nada melhor nesse momento do que a gente discutir o que pode ser feito. Para a gente finalizar, deixe uma mensagem aí final para todas as pessoas que vão se candidatar ou estão nesse meio político aí para a gente encerrar. E muito obrigado. Minha mensagem é a seguinte: olhem para frente, pensem no que vocês querem depois, falem disso agora, porque lá na frente vai ser muito importante como você vai ser lembrado e o que você fez falando do futuro, mais importante do que tudo. Assim, as lembranças que você vai deixar deste momento, como você viveu o momento e como você enxergou o final dele, porque ele vai acabar, nós vamos sair dessa. Com certeza. Muito obrigado, Mônica. Final de semana chegando aí, bom final de semana e com certeza teremos outros temas para outras lives no futuro. Obrigada, Smart, e espero que vocês sejam cada vez maiores e que todo mundo passe por aí, porque a gente precisa de políticos bem preparados. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.